Glória a Deus, aleluia. Querido, pegue a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 15, versículo de número 20. Marcos 15, a partir do versículo 20. Marcos 15, amém? Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas, e então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão de Cirene, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Pode tomar o seu assento, querido. Queridos, nós, como igreja do Senhor, nós corremos um sério risco de nós entrarmos numa liturgia, nós entrarmos num comodismo, nós entrarmos num ritual. E corre um sério risco de nós chegarmos neste lugar, hoje aqui, achando que nós vamos cumprir e vamos estar fazendo somente mais um ato religioso, que nós vamos estar, quem sabe, apenas cumprindo mais uma agenda da igreja nesse dia. Corre o risco de nós virmos a este lugar e pensarmos que, se talvez, quem sabe, porém, Deus se agradar do meu ato, do meu rito religioso, se eu fizer tudo certinho nesse culto, aí quem sabe, talvez, haja uma oportunidade de eu sentir a presença de Deus, porque eu fiz tudo certinho, porque eu estou aqui cumprindo a minha chamada neste culto. Sabe, querido, eu quero dizer para você que o diabo perdeu mais uma vez. Essa semana foi uma semana que eu digo que às vezes a gente perde tempo com coisas que não eram para estarmos perdendo, mas eu acredito que tudo, quando é colocado diante da presença do Senhor, ela se torna um ensinamento e não mais uma perda de tempo. Essa semana, acho que foi uma das semanas, podemos dizer, para alguns mais polêmicas, para os pregadores de evangelho, para o crente raiz, para o crente Nutella, para o crente meio termo, que eu nunca vi tanto termo que eles usaram essa semana para dirigir um crente. Muitas mensagens, muitas dúvidas. Vamos cancelar o culto, vamos ver o jogo, vamos ver o culto e o jogo, vamos fazer os dois ao mesmo tempo, não vamos fazer nenhum, vamos se consagrar, vamos orar. Sabe, queridos, e é o que eu digo, e eu não estou aqui criticando ninguém, não estou falando de nenhuma denominação. Você não viu nas minhas redes sociais eu me posicionar contra outras denominações que vão deixar de fazer, ou que vão fazer, ou que vão assistir, ou que não vão assistir. Porque eu creio, querido, que Deus veio para renovar um entendimento. Jesus veio, querido, para que a gente tivesse um lugar à mesa, como foi colocado aqui. Jesus, ele não veio para excluir aqueles que pensam diferente, ele veio para transformar o pensamento e para nos relocar de um lugar de religiosidade para um lugar de filhos, aonde o Espírito Santo é quem comanda, e aonde o Espírito Santo está, ali é liberdade. Não há libertinagem e não há algo preso, algo assim como a lei tinha os mandamentos, e o apóstolo Paulo fala que Cristo aboliu os mandamentos em forma de mandamento. Ele aboliu a lei em forma de imposição, ele aboliu a lei em forma de regras, e agora não mais a lei impõe regras, agora ela impõe um relacionamento. A regra agora, ela mantém um relacionamento saudável, ela não aproxima, porque quem aproxima é Cristo. A lei, ela vai manter um relacionamento saudável. Mas às vezes nós
não entendemos essa transição, essa passagem. Por isso o nome Páscoa. Projeta para mim Êxodo 12. Êxodo 12, por favor, a partir do capítulo 1. Nós não entendemos essa passagem de uma para outra, para ver que nós não entendemos que hoje ainda nós colocamos um dia específico para comemorar a Páscoa. E quando nós falamos de Páscoa, nós lembramos de coelho, de chocolate, de amigos, de família. Mas, não, pastor, eu lembro de Cristo. Não, querido, a Páscoa, ela era uma passagem, ela era algo que ficou como um lembrete ao povo, de que havia um sobrenatural invadindo o natural. E eu preguei alguns dias sobre a numerologia da Bíblia. Quando o número 4 se apresenta, ali é uma transformação. E a Bíblia vai falar que, passado os sinais de Deus no Egito para o povo, Ele pediu para que o povo consagrasse no 10º dia daquele mês. E no 14º dia, então, matasse o cordeiro. Olha o número 4. E ele diz: passam nas portas algo físico, o sangue que é sobrenatural. E quando vocês passarem por essa porta, já estejam preparados, tudo alinhado, porque nesse dia eu vou livrar vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Aqui eles já estavam no deserto. Mas o Senhor gostaria de lembrar algo a eles. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Pode passar. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Queridos, se nós continuarmos lendo, eu não vou ler todo o capítulo para a gente ganhar tempo, nós vamos ver que é a mesma ordenança que o Senhor deu a Moisés lá no Egito, quando ele disse: olha, eu vou tirar vocês, agora não mais eles presos a um sistema, mas agora eles estão debaixo de uma lei que foi dada a Moisés. Mas dentro dessa lei o Senhor precisava instituir algo. Ele estava dizendo: olha, eu dei a lei, eu dei os mandamentos, tem profeta, agora tem sacrifício, mas eu quero lembrar-lhes uma coisa: o cordeiro não veio pela lei, o cordeiro veio para trazer liberdade. E vocês têm que ficar isso gravado em vocês. Por quê? Porque se vocês tomarem a lei para si como forma de uma aliança perpétua, eu não vou ter como agir no meio de vocês. Tomem a liberdade como uma aliança. A Páscoa antigamente era a primeira aliança que o Senhor fez com o seu povo de liberdade. Mas ela não falava por si só, ela apontava para alguém. Ela apontava para alguém que iria chegar. E é por isso que Moisés vai dizer: olha, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver legislando, se atentem às palavras dessa lei. Mas quando chegar o profeta, que profeta era esse? Era Cristo, ele é o Cordeiro. Vamos apontar para ele. A Páscoa, a passagem, a liberdade está nele. Quando chegar ele, esqueçam as minhas palavras e ouçam a palavra que ele tem a dizer. Nessa manhã, querido, aqui nós estamos muito mais do que numa mesa. Nessa manhã nós estamos muito mais que cumprindo apenas um lembrete. Nós estamos aqui para sermos revestidos pelo Cordeiro de Deus. Pastor, até agora o senhor não falou do versículo que o senhor leu. Está desconexa a palavra. Calma aí, meu irmão, nós já vamos chegar lá. Eu já conheço o final, vai dar certo em nome de Jesus. Queridos, conforme vai passando o tempo, nós vemos Jesus se manifestando de várias maneiras para o povo. Mas a maneira principal que Deus instituiu o povo era um cordeiro. Lá em Abraão era um cordeiro. Lá em Gênesis era um cordeiro. A primeira veste espiritual aconteceu após um sacrifício de um inocente, para que o pecado de um pecador fosse sarado.
Jesus vestiu a autoridade em Adão através do sacrifício de um animal inocente. Nós vemos isso na continuação, não há entendimento. A Bíblia diz que Caim e Abel resolvem dar uma oferta ao Senhor. Eles intentam, o coração deles se move a isso. Por quê? Porque aonde há um sacrifício, que é uma troca, aonde há um sacrifício, aonde eu sou justificado, a Bíblia sempre vai nos levar a um constrangimento de uma entrega. Amém? Aonde há um sacrifício por aquilo que eu não merecia, a palavra de Deus vai nos levar a um entendimento de que agora eu ofereço aquilo que eu não tinha em troca daquilo que eu não merecia. Por quê? Porque antes nós não tínhamos a salvação. O Senhor proveu o cordeiro. E Ele diz, pois agora vocês são meus, vocês foram comprados. Mas Ele não vai impor a ninguém. Ele vai mudar o entendimento. Ele vai dizer, agora não vai ser mais uma lei dizendo para vocês, olha, agora vocês vão ter que me seguir porque eu morri por vocês. Não, Ele vai dizer, agora vocês são livres para ter uma escolha, mas para que vocês fiquem cientes dessa escolha, eu vou estar junto no dia da decisão. A partir de hoje vocês não são mais órfãos. A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. A partir de hoje a minha presença vai estar dentro de vocês. Ainda sendo nós pecadores, não merecíamos. Caim não entende isso. E ele vai pegar da sobra da sua colheita. Eu imagino que Caim deve ter colhido, separado o melhor. E o que sobrou ele diz, já que eu tenho que então dar uma entrega, eu vou entregar isso para o Senhor. E a Bíblia diz que antes mesmo de ele chegar, Deus já havia rejeitado Caim. Porque a nossa entrega, querido, ela não vem pelo nosso entendimento. Se fosse pelo nosso entendimento, querido, quem sabe nós não estaríamos aqui nessa manhã. Quem sabe nós estaríamos deitados na nossa cama, dormindo até um pouco mais tarde. Quem sabe alguns estariam assistindo alguma série, teriam inúmeras coisas para fazer, mas quando você teve o entendimento de que você precisava estar aqui colocando a sua vida diante do altar do Senhor, que é um sacrifício racional, que é o seu corpo sendo oferecido com o entendimento, para que o culto racional aconteça, porque o culto, querido, não é um receber, é um entregar, e quando você vem com essa mentalidade de entregar, você está dizendo assim, eu entendi que houve um cordeiro que foi entregue quando eu ainda era pecador, e por isso eu estou entregando a minha vida conscientemente na mão daquele que se entregou por mim primeiro. É o vosso culto racional, é a mudança de entendimento entrando em nós. Mas nem com todos é assim, querido. Mas deixa eu dizer para você que nessa manhã tem salvação para todos. Nós vemos na história toda apontando para Jesus, e de repente alguém diz, olha, está para nascer o rei dos judeus. Eu vi uma estrela, a estrela apontou para Belém, está nascendo. Jesus nasce, vive a sua vida. João Batista é o primeiro a ter a revelação de quem era Jesus. João Batista não conhecia Jesus por ser da mesma idade cronológica. Se você conhece um pouco da história, você sabe que Jesus nasceu debaixo de um jugo de morte. O rei Herodes mandou matar todos que tivessem 2 anos para baixo, porque ele havia sido alertado pelos magos de que o rei dos judeus havia nascido. E ele interpretou que Jesus viria para tirar o seu reinado, então ele pega e diz, então vamos eliminá-lo. Como João Batista era da mesma idade cronológica, Jesus foi levado para o Egito pelos seus pais, e João Batista foi também escondido pelos seus pais para que ele também não fosse morto, então os dois não se conheceram. João Batista, ele batizava pelo discernimento espiritual do Senhor. Amém? Quando chegava alguém que não era convertido, ele dizia, vem cá, sucuri. Não, sucuri não é víbora, né? Jararaca. Era assim que ele batizava. Vem cá, surucucuaçu, deixa eu te batizar. Por quê? Porque deixa de ser cobra e levanta ovelha.
passa a ser pecador e levanta filho. Era isso que ele dizia: raça de víboras, venham, deixa eu batizar vocês. Queridos, mas no meio de uma multidão de cobra, de repente ele olha, e ele levanta a mão e os olhos, e ele vê, ele disse: para tudo, porque no meio das cobras tem um cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus, é ele que vai tirar o pecado do mundo. É ele, chegou, o cordeiro está aqui. Eu imagino um bando de cobra olhando e dizendo: quem é o cordeiro? Quem é esse cordeiro que ele fala? E João Batista, ele deixa de ser o pregador e começa a querer ser o discípulo. E ele diz: Senhor, vem aqui, me batiza, por favor. Eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés, então vem me batizar. E ele disse: não, João, continua fazendo isso, porque eu te levantei para isso. É para isso que eu vim, me batiza aqui. Mas o Senhor não tem pecado não, João. Mas é só para eles entenderem que não é uma religiosidade sobre pecado. É sobre uma natureza mudada, é sobre algo transformado. É algo que está vindo desde o Gênesis, que eu preciso acabar. Eu sou o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Se o pecado entrou em Gênesis, agora ele vai ter que sair. E ele batiza para que eu e você não tivéssemos a desculpa de dizer assim: mas Jesus não se batizou. Porque Jesus não é como os dias de hoje, que tem muita gente que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus dizia: faça o que eu faço e tome as suas próprias decisões. Chegamos então no dia mais fatídico da terra. Jesus vai fazer uma mesa com seus 12 amigos mais íntimos. Aqueles que haviam vivido com ele 3 anos, visto milagres, operado milagres em seu nome, maravilhas. Há 3 anos o Senhor vinha falando: ó, chegará um dia em que eu não estarei mais com vocês. O Cordeiro de Deus vai precisar ser imolado. Vai ser precisado ser levantado no madeiro, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo fosse curado. Assim vai precisar levantar o Filho do Homem, para que todo aquele que olhar vai ser curado, vai ser sarado, vai ser santificado do pecado. Eles também não entenderam, porque eles estavam mais ligados a um rito, a uma lei, do que uma intimidade. Tudo bem, é a Páscoa, nós temos que comer a Páscoa. Mas o texto é bem claro: Jesus instituiu a última Páscoa. Foi a última. Porque ele disse: depois dessa porta aberta, vocês vão ter livre acesso. Não vai mais precisar de um ritual. Aquilo que era um ritual vai se transformar no memorial. E aquele memorial vai apontar para uma pessoa que está vivo, que não está morto, que não está pendurado numa cruz. Logo após, ele vai ser entregue aos soldados romanos. Você conhece a história, ele é levado aos principais de Roma. Eles levados pela intimidação, muitas vezes, daqueles que foram curados, sarados e libertos por Jesus, dizendo: crucifica. Porque o povo que quer entretenimento, ele não se preocupa como vai ser, ainda que ele tenha que matar o propósito para que o entretenimento continue. Ele prefere matar o propósito do que voltar para sua casa e entender que não era o entretenimento, era o Filho de Deus. E nós chegamos no texto que a gente leu. A Bíblia diz que eles rasgaram as vestes de Jesus, colocaram uma coroa de espinho, colocaram um manto vermelho, se ajoelharam na frente de Jesus e diziam: eis aí o rei dos judeus. Esse é o rei dos judeus. Naquele momento, querido, chega um capitão e diz: o que vocês estão fazendo, zombando desse homem? Levem ele uma vez para a crucificação. E a Bíblia vai dizer que ao sair, eles pegam a cruz não era de Jesus, querido, a cruz era minha e sua. E a nossa cruz, ela é tão pesada, que Cristo precisou de ajuda. Você já pensou nisso, querido? Que Jesus pode te libertar, que Jesus pode te curar, te sarar, Ele é o Filho de Deus, mas que se você não estiver presente nisso, querido, Ele não pode fazer nada pela sua vida. O entendimento que você tem, querido, não é sobre eu tenho que fazer a minha parte. Não, Deus já fez tudo e eu simplesmente agora tenho que viver o que... Não, querido. A Bíblia fala que a porta de entrada é a salvação. Mas há um caminho, uma santificação. E eu imagino, querido, que aquela cruz estava tão pesada que os soldados olharam e disseram: sozinho ele não vai levar essa cruz. E nós entramos no texto que eu li.
Acharam um homem, o Simão, de Cirene, uma cidade que não ficava perto e nem próximo. Ficava no norte da África. Chamado Simão. Esse Simão Cireneu não fazia parte da cultura judaica cristã daquela época. Ele não entendia a Páscoa. Era visto, por quê, pastor? Porque todos que entendiam a Páscoa estavam reunidos para uma coisa, para comemorar Mas ele não, ele vinha do campo, um dia de trabalho comum. De certo ele olhava e dizia assim, nossa, esse feriado é bom para esse pessoal. Mas eu não faço parte desse feriado. E a Bíblia vai dizer que constrangendo ele, obrigaram-no a carregar a cruz de Cristo. Nós temos uma imagem romantizada naquele filme A Paixão de Cristo. Não estou falando mal do filme, não estou dizendo que não é verdade. Mas nós vemos ali Simão olhando para a cruz, Jesus olhando para Simão, né? E ali Simão então resolve carregar a cruz. Não, querido, ele foi obrigado. Sabe por quê, querido? Porque tem muita gente nesse momento nos chamando de louco, dizendo, olha, esse pessoal se reúne todo dia, na parte da manhã ou na parte da tarde, para cultuar um Deus que morreu numa cruz. Mas nessa manhã o Senhor vai mudar o seu entendimento. Quem sabe você que entrou aqui pela primeira vez, que ainda não conhece o Senhor, nessa noite você vai sair daqui com o sangue do Cordeiro nas suas vestes em nome de Jesus. Simão então vai começar a carregar aquela cruz, querido, e ele vai levar aquela cruz juntamente com Jesus até o Monte Caveira. Sabe o que isso representa, querido? Alguém que não conhecia uma tradição, uma lei, não poderia, querido, justificar o peso de uma cruz através da lei. O Senhor poderia ter escolhido qualquer um dos seus discípulos. Deus poderia ter colocado Pedro, que disse que não negaria Jesus, e disse que estaria com ele até a cruz. Poderia ter levado Pedro naquele momento e colocado Pedro para carregar a cruz. Mas Pedro se gloriaria de conhecer a lei. Ele poderia pegar qualquer outro estudioso da palavra, qualquer um, e carregar aquela cruz. Naquela época a cruz era um instrumento de morte, mas também era um instrumento de uma evidência de uma maldição. Maldito seria todo aquele que fosse pregado no madeiro. E às vezes, querido, a nossa religiosidade nos impede de viver uma vida como Cristo nos deu para viver em nome de uma religiosidade. Cancelar um culto é maldição. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Se você entender, assim como Simão entendeu, que carregar a cruz de Cristo pode levar para dentro da sua casa o sangue do Cordeiro, você vai parar de trazer um cordeiro para cá e começar a levar um cordeiro para lá, porque você não veio neste lugar simplesmente, querido, para cumprir um ritual. Você veio aqui para que o cordeiro seja evidenciado através de você. Simão Cirene, imagino eu chegando em casa, todo sujo de sangue. Sua esposa, seus filhos perguntam: o que é isso? Todo sujo de sangue. E ele vai dizer: eu ajudei um homem hoje. Para você parece que não vai fazer sentido, querido. Mas ao terceiro dia, quando o túmulo estava vazio, eu imagino aquela família se reunindo e dizendo: eu tenho nas minhas vestes o sangue do Cordeiro. Projeta para mim Romanos 16, capítulo 12. Capítulo 11, versículo 11, por favor. 10. Nós vamos achar, querido. 9. Falta só 9, querido. Não, pode passar para o 13 então. Deixa eu achar aqui na Bíblia, querido. De quem que nós estamos falando? Deixa eu achar aqui, peraí. É 16, tá? Tá na Bíblia. Qual é o versículo, irmão? 15, eu disse que era o 15.
Pode projetar. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã Olímpia e todos os santos que nele se reúnem. Não é o 15. 13? Rufo é o filho dele. Isso, eu estou falando do filho dele. É o 13 então, irmãos. Não é o 15, é o 13. Projeto 13 para nós. Saúdem Rufo, eleito em quem? Quem prestou atenção no versículo que a gente abriu? Simão Cirineu era pai de Rufo. Querido, a salvação da sua família não está no cumprimento de uma regra, está no relacionamento com o Cordeiro. O quão próximo você vai se aproximar do Cordeiro hoje, é o quão próximo a sua família vai estar de Deus. O diabo perdeu, querido, porque onde ele instituiu uma disputa teológica, onde ele promoveu um distanciamento por uma religiosidade, Deus está dizendo assim: nessa manhã eu vou colocar o meu sangue nas vestes de algumas pessoas aqui, ou quem sabe de uma totalidade, e hoje à tarde, quando você estiver com a sua família, eles vão perguntar: o que é isso? É o sangue do Cordeiro que me alcançou, e hoje ele vai te alcançar também. Hoje é dia de transformação. Você vai gritar gol, mas você vai dar glória a Deus. Quem sabe depois do jogo você pode reunir a sua família, pegar o pão, pegar o suco e dizer: olha, esse é o corpo de Cristo que foi morto naquela cruz. Hoje nós vamos ter comunhão com Ele, porque a minha casa vai receber a presença do Cordeiro. Querido, Simão não era daquela região. Simão era de uma região distante, enquanto estavam muitos lá com os seus cordeirinhos amarrados, esperando o sacrifício de Cristo na cruz, para que eles pudessem oferecer o seu cordeiro sem mancha, sem mácula. Por isso que Jesus, quando entrou no templo, ele quebrou tudo, querido. Não era porque eles estavam vendendo uma camiseta, não era porque eles estavam vendendo um boné, não. Eles estavam vendendo o sacrifício, e o sacrifício não se vende. O Filho de Deus se entregou por si mesmo, ele se doou, querido. Aquilo que foi instituído para ser uma liberdade para o povo virou um motivo de adquirir finanças. Havia uma porta no templo, Anás e Caifás, preste atenção no que eu vou falar. Eles pegavam o cordeiro, chegava o pastor Wilson com seu cordeiro, eles examinavam o cordeiro. Está tudo certo, pastor, pode ir, seus pecados foram perdoados. Eles pegavam o cordeiro, botavam na porta aqui. Anás fazia, Caifás pegava o cordeiro, virava, colocava numa jaulinha e colocava lá 100 denários por um cordeiro perfeito. E o sacrifício não chegava ao Senhor. Por isso o Senhor ficou 430 anos em silêncio, porque não havia sacrifício, embora houvesse culto. Enquanto nós estamos comemorando um ritual, querido, é nós pegarmos o cordeiro daqui e passarmos para cá, levarmos ele de volta, pegarmos o cordeiro aqui e passarmos para cá, porque não havia sacrifício. Havia somente uma troca por dinheiro. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando você for ofertar, faça por entendimento. Não se mova por uma troca. Porque troca é isso, querido. É você viver trocando, mas nunca sacrificando. E nós levamos esse entendimento para o: se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, eu retenho. Se Jesus pensasse assim, querido, se Deus pensasse assim, Ele daria o seu segundo, terceiro, quarto, quem sabe o quinto filho. Mas primeiro deixa eu ter vários filhos para depois dar um. Nós não estamos aqui simplesmente cumprindo um ritual, querido. O cordeiro que foi imolado, ele está aqui nessa manhã. Não é só um memorial para nós sairmos daqui, quem sabe dizendo: olha, eu participei da ceia hoje de manhã, então estou apto a isso, estou apto àquilo. O apóstolo Paulo diz que ninguém é digno de participar. Todos nós fomos privilegiados. A graça é isso, um favor que nós não merecíamos. Aquele homem, Simão Cirineu, estava lá cumprindo o seu dia de trabalho, quem sabe voltando para casa cansado, e ainda está dizendo: mas eu tenho que levar essa cruz. Eu não fiz nada, esse homem quem fez. Muitas vezes nós estamos assim, querido. Viemos a este lugar dizendo: eu não fiz nada. Obrigado, pastor. Eu não fiz nada.
Eu estou tão cansado, por que é que eu tenho que ir nesse culto? Por que é que eu tenho que levantar as mãos? Por que é que eu tenho que cantar alto? Por que que eu faço? Por que que eu não faço? E Jesus está dizendo, você não é obrigado a nada, querido. Faça por entendimento. Você é filho, você é livre. Eu já preguei aqui, querido, antes mesmo da Copa começar. Se você quer ir assistir o jogo com a sua família, vá em nome de Jesus. Mas não coloque esse peso na cruz que Cristo está carregando por você. Porque cada decisão pesa, querido. Não é sobre nós virmos a um lugar para simplesmente mais uma reunião, mais um ritual, não. É sobre nós estarmos diante daquele que levou sobre si todas as nossas dores para que a gente fosse sarado, para que a gente fosse curado. Querido, e quando nós saímos daqui com as nossas vestes salpicadas de sangue do Cordeiro, nós saímos daqui revestido com toda a autoridade que foi dada nos céus e também foi dada na terra. Quando você sai daqui com as vestes salpicadas do Cordeiro, o diabo que está aprisionando teu filho, teu marido, o diabo que está aprisionando a tua família, ele vai olhar para você e vai dizer assim, se ele visse o que eu estou vendo, ele mandaria eu sair na mesma hora. Se Deus abrisse, querido, seus olhos espirituais, e você olhasse agora e conseguisse contemplar uma visão espiritual, você veria uma grande batalha. Anjos ministradores, com espadas de fogo. E deixa eu dizer algo para você, querido. Eles não estão guerreando contra demônios, eles estão guerreando contra a sua vontade. Eles estão guerreando para que você não pegue aquilo que o diabo está colocando na sua mente e leve para o seu coração para se tornar uma realidade na sua vida. Eu não precisava estar aqui ouvindo essa palavra. Tinha tantos lugares mais interessantes. Amanhã eu tenho que trabalhar. Semana que vem eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Vou ter que lavar roupa, vou ter que cuidar do filho. E o diabo está assim na sua mente, com flechas. E você não consegue ouvir mais nada a não ser um pastor falando um monte de coisa que eu não entendi nada. Sabe por quê, querido? Porque nós estamos aqui, às vezes, para Deus abençoar o nosso ritual. Para que a gente possa ter um ritual na nossa casa bem sucedido. Você quer vir aqui e ter uma certeza de que a sua semana vai ser boa? De que a sua promoção no emprego está garantida. O carro que você tanto espera vai conquistar. Enquanto Deus está dizendo assim, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero fluir através de você. Eu quero levar salvação para a sua casa. Nós lemos aqui, querido, quem saudou Rufo? Nada mais, nada menos que um dos maiores pregadores que já pisou nessa terra, apóstolo Paulo. Dizendo, olha, Rufo, ele é escolhido por Deus. Glória a Deus pela vida de Rufo. Até quando, querido, nós vamos deixar que um ritual seja celebrado para que a nossa humanidade seja celebrada? E a que momento nós vamos passar a fazer uma aliança para que a nossa espiritualidade seja elevada? O casamento é um ritual, querido. É um dia. Você gasta um dinheiro que não tem, compra roupa que você nunca mais vai usar na vida, para agradar pessoas que muitas vezes saem de lá falando que a comida estava ruim, o salgado estava frio, o refrigerante estava quente. E muitos, quando se deparam na realidade da aliança do casamento, que é a intimidade entre o marido e a esposa, caem num desespero, porque eles querem idealizar um ritual para levar para uma vida, enquanto eles deveriam focar na intimidade, e o ritual ser apenas um lembrete do dia em que a aliança foi firmada entre o esposo e a esposa. Querido, eu lembro do dia do nosso casamento, eu celebro o dia do nosso casamento, mas o que me faz motivado a cada dia, o meu relacionamento a cada dia com a minha esposa, levantar de manhã e olhar para ela, levantar de tarde, estar com ela, essa é a minha celebração, querido. Agora imagine você casar, ter aliança, noite de núpcias, maravilha.
chega na segunda-feira ou na terça, sei lá, quando acabar as núpcias, você diz, agora você volta para a tua casa, eu volto para a minha, e o dia que tiver de novo a celebração do casamento, todo aquele ritual, aí nós voltamos e nós temos uma noite de intimidade. É assim, querido, que funciona o casamento? Isso aqui, querido, é uma aliança firmada com Deus para conosco. E sabe o que diz essa aliança? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, não vai ser só no ritual, não vai ser só num dia, como foi lá no Êxodo, que o povo viu, saiu ileso de todos os meus sinais, que eu havia feito na terra do Egito, mas esqueceu de mim. O povo me adorava com os lábios, mas o coração, aquilo que está dentro, eu não quero aquilo que sai para fora, eu quero aquilo que está dentro. Aquilo que está dentro está longe de mim, está distante. Nós casamos, mas agora foi cada um para a sua casa. Quando nós vemos isso somente como um ritual, querido, é justamente isso que acontece. Na mesa tinha, Ministério de Louvor, se quiser subir. Na mesa tinha pão sem fermento. Fermento na Bíblia, simbolismo do pecado. Cristo, o pão que desceu do céu, sem fermento, sem pecado, sem elevação. Na mesa tinha ervas amargas, que simbolizavam o gosto do pecado. O pão simboliza um Cristo sem pecado. As ervas amargas simbolizam o gosto do pecado que nós tanto insistimos em continuar. E também havia um cordeiro. Essa era a sequência. Era um pão que desceu do céu, para que o gosto amargo do pecado que está em nós seja liberto através do cordeiro que está sendo imolado por Cristo Jesus, que veio à terra, sendo ainda nós pecadores. Nós estávamos longe, nós estávamos distantes, querido. Desde a saída do Éden, o Senhor se mostra presente. A Bíblia diz que através de Abel, que era pastor de ovelha, ele recebeu as ofertas de Abel. Caim, tomado pelo pecado, que Deus havia avisado ele, olha, querido, o pecado está aí, está na tua porta, por favor, domine ele. Ele não dominou. A Bíblia diz que mais uma vez, Adão conheceu a Eva, e Eva teve um filho chamado Sete, e a partir de Sete, o nome do Senhor começou a ser anunciado. Era, querido, Deus querendo se fazer presente, era Deus querendo estar novamente com os homens. De Sete nasce Enos, Enos nasce Enoque, Enoque nada mais, nada menos, ele só simplesmente andou com Deus, então que Deus o tomou para si. E a geração não para, continua, e dessa geração nasce Noé, e quando chega Noé, Deus diz assim, olha, eu vou recriar o sexto dia. Uma família, a criação e a terra. Somente. Deus resolve dar um reset na terra. E ele faz uma aliança de compromisso com Noé. Diz, olha, Noé, nunca mais eu vou destruir a terra até que o meu filho venha. Nunca mais eu vou mexer com os homens até que o meu filho venha. Temos Abraão, simbolismo de Deus, tentando sacrificar Isaac, e o Senhor proveu o cordeiro. Era Deus mostrando, olha, querido, eu não quero simplesmente as tuas palavras, Abraão, eu sei que as tuas palavras são boas, eu sei que a tua vontade de me servir é boa, mas eu preciso, Abraão, do teu coração, Abraão. Eu te dei uma bênção, eu cumpri na sua vida, mas ela não pode roubar a minha presença. Querido, deixa eu dizer algo para você. Se for um peso, se for um fardo para você servir a Cristo, talvez você esteja providenciando para si os seus cordeiros. Talvez na hora de imolar o seu cordeiro, você está assim, não, eu não vou imolar porque vai me fazer falta. Deixa eu dizer para você, querido, Deus sempre tem um cordeiro esperando você. É assim desde o início e assim até hoje, querido. Nós vemos em Êxodo o Senhor falando para Moisés, olha, Moisés, você vai libertar o povo, mas a principal motivo do povo vir para o deserto não é para que eles sofram, é para que você construa um lugar aonde eu vou habitar no meio do meu povo. Isaías vai dizer, ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Jeremias vai dizer: povo, se volte a Ele, vocês vão procurar e vocês vão encontrar. Ageu vai dizer: restaura a casa, é tempo de nós reconstruirmos o lugar de intimidade no Senhor. Davi vai querer construir um templo, Salomão constrói esse templo. Aí, querido, chega Malaquias e acaba com tudo. Diz: olha, Deus se fez presente no meio de vocês, mas os sacerdotes se corromperam, os levitas se corromperam, o povo se corrompeu, as ofertas estão corrompidas, não está havendo mais sacrifício. Não está havendo mais sacrifício. O que Deus faz? Se cala durante 430 anos, porque não havia mais uma consciência de sacrifício. Havia uma troca do cordeiro. O cordeiro que chegava não era imolado, ele simplesmente trocava de lugar, ele simplesmente depois ia lá para o prato do sacerdote, mas ele não chegava como sacrifício a Deus, porque era um interesse à frente de Deus. E a Bíblia vai mostrar diversas vezes, até que tem um homem batizando no Rio Jordão, que está ali falando: olha, está chegando o reino de Deus, ele já está vindo. E qual é o perigo? O perigo é vocês estarem assim, como raça de víboras, trocando necessidades pelo cordeiro. Mas de repente ele vai olhar e vai ver: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, você tem que sair daqui nessa manhã, não celebrando mais um ritual, mas você tem que ter, querido, a consciência, a mente transformada de que Deus não está mais do lado de fora. Assim como Adão se assustou a primeira vez que pecou, porque a primeira vez que Adão ouviu a voz de Deus do lado de fora, ele teve medo. Assim como eu e você, quando ouvimos a voz de Deus, que estamos em pecado, nós temos medo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ter a garantia de vida num pecado do que eu ter a garantia de que Deus vai me matar para que eu tenha uma vida eterna. E eu não estou falando literalmente, querido. Adão morreu no dia em que ele pecou. Nós achamos que não, mas ali ele parou de ter vida. O espírito vivificante foi tirado dele. E quando ele ouve a voz de Deus, já não vinha mais de dentro, mas vinha de fora. E ele diz: eu ouvi a tua voz no jardim. Queridos, há uma discussão teológica que a Bíblia não fala que Deus vinha ter todos os dias com Adão, não, querido. Deus morava dentro de Adão. O que Deus gerava em Adão era de dentro para fora, não era de fora para dentro. Tudo que Adão olhava era dentro de si e para o mundo. No dia em que Deus saiu dele, ele começou a olhar do mundo para si. A primeira coisa que ele viu é que estava nu. A segunda coisa, a voz de Deus já não estava mais dentro. E ele diz: eu tive medo e me escondi. Como um homem que foi criado, que foi discipulado, um homem que conhecia a presença de Deus vai ter medo da voz. Assim como o povo teve medo no deserto, quando o Senhor falou em cima do monte. E ele disse: Moisés, quão terrível é essa voz, quão terrível é esse Deus, fala tu com ele, para que ele não nos mate. Querido, é muito mais nós termos segurança na vida do pecado, do que na morte de Cristo, que nos restaurou, para que a gente viva uma vida, não mais como nós queremos, mas como Cristo quer. O apóstolo Paulo disse: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, é para glorificar o nome de Deus.